Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho da Escritura Sagrada. Hoje vamos iniciar os estudos e reflexões no texto do profeta Malaquias. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, quando vocês nos contam das suas experiências com Deus, inclusive algumas delas aqui através do nosso programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte, a escrever, nos dando as suas impressões sobre o programa e compartilhando conosco como Deus tem falado ao seu coração. Nós queremos adequar os programas ainda mais às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz, para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, compartilho a carta do irmão Davidson, que nos escreveu lá de Manaus, capital do estado do Amazonas. Foi essa a sua mensagem. É gratificante ouvir um programa como este. É minha primeira vez ouvindo, apesar de sempre ouvir a rádio. Estou gostando muito. Parabéns aos produtores e colaboradores desse programa. Deus os abençoe, que cada vez mais vocês alcancem os lugares mais longínquos, levando o evangelho da salvação, cumprindo assim a ordem de Jesus. Fazei discípulos. Um abraço do Davidson. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras. Elas soam para nós como um incentivo, mas essas palavras também nos enchem de temor e tremor, e por isso pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Oramos pedindo as bênçãos de Deus, e por isso nós pedimos a sua intercessão também. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Vamos orar colocando esse programa, esse projeto, nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque através do Senhor Jesus, Tu respondes às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje. Nós te pedimos, agradecido já antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos o estudo do texto inspirado de Malaquias. Vamos estudar os versos iniciais dessa profecia. Vamos estudar Malaquias, capítulo 1, versículos 1 a 5. Mas antes de analisarmos esses primeiros 5 versos, é bom estarmos conscientes da importância de Malaquias para os dias de hoje. Temos pelo menos 2 razões para considerar essa profecia importante para os dias de hoje. Primeiro, as suas palavras são eternas. As palavras proféticas de Malaquias, proferidas há mais de 2.400 anos, não perderam seu valor.
foram tremendamente importantes para o povo de Deus daqueles dias, como também o são para os nossos dias. Elas são importantes para nós cristãos do século XXI, pois nos ajudam a reconhecer as pressões e as tentações que nos sobrevêm após grandes conquistas. Nos ajudam a perceber o desgaste imperceptível que pode sofrer a nossa fé. Nos ajudam também a reconhecer o perigo de nos tornarmos hipócritas ao perdermos a nossa intimidade com Deus. E, finalmente, a importância de Malaquias é perceptível, pois ela nos mostra que o sofrimento pelo qual passamos muitas vezes se origina pela dureza do nosso coração. Agora, com certeza temos uma quinta razão para percebermos a importância de Malaquias. É que o culto que prestamos a Deus deve ser sincero, honesto e transparente. Uma outra palavra que podemos dizer com relação à importância de Malaquias é que as suas palavras transmitem esperança. Veja bem, Malaquias não trata apenas do pecado. Ele transmite a esperança que tem origem em Deus. Todos podemos experimentar o que Deus nos oferece. E o que Ele nos oferece? Primeiro, Deus mostra um caminho de volta. Segundo, esse caminho é o caminho do arrependimento. Terceiro, os que andam por esse caminho são sempre lembrados e abençoados por Deus. Quarto, a grande bênção que nos aguarda é a volta do Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, podemos ter certeza do amor de Deus, mesmo diante das situações mais difíceis. Portanto, querido amigo, podemos reafirmar que as palavras de Malaquias têm valor para nós hoje sim. Por quê? Porque diante delas, o verdadeiro cristão sente-se estimulado a viver dignamente, glorificando a Deus e amando o seu próximo. Diante delas, aquele que vive de modo descompromissado é desafiado a reformular o seu viver cristão, vivendo para o louvor da glória do Senhor. Diante delas, aquele que vive de um modo aparente é desafiado a deixar a hipocrisia e levar Deus a sério, adorando a Deus em espírito e em verdade. Em quarto lugar, diante delas, aquele que vive corretamente é incentivado a continuar vivendo de tal maneira que honre e glorifique a Deus. E, finalmente, em quinto lugar, diante dessas palavras, aquele que vive sinceramente é encorajado a viver e confiar ainda mais na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido amigo, eu oro para que, ao estudarmos detalhadamente a palavra de Deus em Malaquias, possamos, capacitados pelo seu Santo Espírito, colocá-la em prática, demonstrando que somos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O texto de hoje é o texto inicial da profecia e é fácil percebermos qual é o recado que Deus quer ou quis transmitir para o seu povo através do seu mensageiro, através de Malaquias. Depois de ter voltado do exílio babilônico, depois de ter reconstruído o templo, em meio a muitas dificuldades até, e em meio a desânimo do próprio povo, quando teve que ser encorajado, incentivado e desafiado pelos ministérios de Ageu e Zacarias, agora, aproximadamente um século depois, através de Malaquias, Deus reafirma o seu amor para com seu povo, para com o povo de Israel. Embora, olhando as circunstâncias, o povo não via esse amor, o fato é que Deus inicia sua mensagem declarando o seu amor para com Israel. Israel duvidava desse amor. E, em certo sentido, deveria duvidar mesmo. Sabe por quê? Porque a vida hipócrita e desonesta que vivia não poderia lhe dar a certeza de que ainda era amado, de que ainda era povo do Deus Yahvé. Deus poderia estar contra Israel. Na verdade, a humanidade caída nada pode exigir de Deus e, especificamente, o seu povo de Israel não poderia requerer nada de Deus a não ser o quê? A não ser a sua justa condenação. O pecado, querido amigo, afasta o ser humano de Deus. A lógica seria
Deus se afastar do seu povo, se afastar do homem em razão do pecado. No entanto, ele escolheu estar do nosso lado. Deus escolheu estar do lado de Israel. Israel poderia ser comparado ao filho que saiu de casa e deixou o pai, querendo-o até morto. Porém, ainda assim, o pai sempre o esperava. Seus braços estavam e estão abertos, e Deus aguarda a todos quantos o procurarem. Paulo, em Romanos 8, 31 a 39, diz que não há acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém pode nos acusar, nem nós mesmos, e muito menos o diabo. A razão está na justificação. Os nossos pecados foram perdoados, a dívida foi paga, a condenação foi declarada nula. O cristão verdadeiro, que foi escolhido, é livre. A justificação não acontece em razão do esforço humano, iniciativa pessoal ou então em virtude de qualquer mérito nosso. Não, de jeito nenhum. A justificação é obra divina. Deus tomou a iniciativa para nos trazer a sua presença, isto é, amor. A graça de Deus é maior e ela nos reveste e nos leva à presença do Criador. E isto é amor. O amor de Deus, querido amigo, não nos deixa quando vivemos em tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Em meio às muitas turbulências da vida, somos acolhidos, somos consolados pelo amor do Senhor. É o amor de Deus que me estimula, que me encoraja a prosseguir numa jornada que não vejo solução, para a qual não vejo alternativa. É o amor de Deus que me diz, vai, e somente por causa dele é que eu vou. O amor do Senhor nos faz vitoriosos. Nele e por causa dele somos mais do que vencedores. Vencer além da vitória. Na linguagem humana, não conseguimos entender o que é ser mais do que vencedor. Contudo, se vencer é bom, ser mais do que vencedor é muito melhor. A vitória é dele, e ele nos leva junto até além da linha de chegada. O Senhor segura forte em nossa mão e nos carrega até lá. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem o pior inimigo a ser enfrentado, nem ela que é capaz de pôr fim a tantos sonhos, seria capaz de nos separar do amor de Deus. A morte simplesmente é um sono, nós abrimos, fechamos os olhos e estamos na presença de Deus. Ela não pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está concretamente revelado em Jesus Cristo. Não há maior amor que esse. Esse amor sobrenatural deve nos motivar a viver de modo digno e diferenciado. Esse amor eterno deveria fazer com que Israel mudasse sua maneira de viver e cultuasse honestamente a Deus, sem hipocrisia, sem rotina, sem cumprimento das formas. Esse amor deveria fazer com que o povo de Deus vivesse em íntima comunhão, adorando-o em espírito e em verdade. Deus chamou e qualificou os profetas, desde os tempos de Elias e Eliseu até os dias de Malaquias, como instrumentos divinos para mostrar ao povo de Deus a sua própria vontade. Por isso, quando estudamos de um modo mais profundo esses homens, que usados por Deus impactaram as suas gerações, declarando-lhes a palavra de Deus, necessitamos dar atenção às suas palavras. Essas palavras são eternas, são palavras de Deus. Eles preservaram as suas palavras pela escrita, possibilitando-nos conhecer as suas mensagens, que, por serem divinas, têm valor eterno. Para recebermos, então, uma visão geral dos seus registros, refletimos sobre cada um deles. E agora, estamos diante das palavras de Malaquias, onde verificaremos também o valor teológico e a aplicabilidade das suas profecias para os nossos dias. Querido amigo, Malaquias nos apresenta vários assuntos relevantes. Confiar e não duvidar do amor de Deus, a honra que Deus merece, o julgamento de ministros infiéis,
a fidelidade que Deus exige, o cansaço de Deus, a vinda do Messias como prova do amor de Deus, a avaliação divina do culto oferecido a Deus e a diferença entre os justos e os perversos. Mas Malaquias, no final, nos mostra algo impressionante: a manifestação em condenação e salvação no grande e terrível, mas também no grande e maravilhoso dia do Senhor. Diante desses e de outros temas tão relevantes, vamos estudar esse primeiro parágrafo dando-lhe o seguinte título: Confiança no amor de Deus. Confiança no amor de Deus. Então, baseando-nos em Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5, vamos estudar esse texto sob esse título: Confiança no amor de Deus. Querido amigo, o livro de Malaquias tem o seu início com duas declarações marcantes que merecem a atenção de todos os que se consideram povo de Deus. Em primeiro lugar, Deus, através do profeta, afirma que são suas palavras que estão sendo pronunciadas. Não é a mera voz humana de Malaquias, do mensageiro do Senhor. Não, nós já mencionamos que dos 55 versículos de Malaquias, em 47 deles, Deus é quem fala. Em segundo lugar, através do profeta, Deus reafirma o seu amor já declarado anteriormente ao povo de Israel, isto é, ao seu povo. O amor de Deus é contínuo. Diz o Senhor: eu vos tenho amado. Embora possa parecer desmedida essa interpretação, é importante entendermos que o anúncio do amor privilegiado de Deus para com seu povo sempre ocorre em contraste com a entrega à própria sorte, ao próprio destino daqueles que não o temem e andam por caminhos que desagradam o coração divino, como foi o caso específico de Edom ou Esaú, mencionado nesse texto. O amor divino por Israel, o seu povo, se origina pela escolha que Deus fez de Israel e não de Esaú. Quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele é soberano e tem essa prerrogativa. Mas essa escolha tem por base elementos conhecidos da história do povo hebreu, em particular da disputa entre Esaú e Jacó pelo amor paterno de Isaque. Veja lá em Gênesis 25, 33 e também em Romanos 9, 10 a 16. Certamente e historicamente, a rejeição de Edom se devia também aos constantes conflitos com Israel. Rejeição do pedido de Israel para passarem por suas terras, oposição ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Edom fez oposição a Davi, fez oposição a Salomão, fez oposição a Josafá, oposição a Jeorão e, finalmente, essa oposição a Edom foi causada pela participação de Edom na matança dos sobreviventes judeus quando da invasão de Jerusalém entre 606 e 586 por parte da Babilônia. Querido amigo, diante desse quadro de cuidado incontestável de Deus para com seu povo, Malaquias propõe tomarmos atitudes que demonstrem nossa completa confiança no amor de Deus. Apesar das circunstâncias muitas vezes difíceis, devemos sempre crer no amor de Deus para conosco, mantendo sempre renovado o nosso compromisso com Ele. Por isso, o princípio que extraímos desses versículos, desse primeiro parágrafo, é esse: todos nós devemos crer no amor de Deus, independentemente das mais diversas circunstâncias. Eu repito, com base em Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5, essa é a expressão que resume todo esse texto. Todos nós devemos crer no amor de Deus, independentemente das mais diversas circunstâncias. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 atitudes corretas que demonstram a nossa confiança no eterno amor de Deus.
A primeira atitude é confiar plenamente na declaração do amor de Deus. Versículo 2. Qual é a declaração? Eu vos tenho amado. Todavia, amei a Jacó. Querido amigo, a eleição é a missão resgate de Deus, pois Deus não deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria que merecia até perecer. A doutrina da eleição não é uma filosofia grega. Ela é construída, sustentada e revelada pela palavra de Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio 7, 6 a 9, Atos 13, 48, Romanos 8, 29 a 30, Efésios, Tessalonicenses, 2 Timóteo, enfim, vários textos bíblicos nos mostram essa doutrina. Esta eleição, conforme dizem corretamente muitos teólogos, é incondicional, isto é, Deus elege independentemente de méritos, de fé ou de obras do indivíduo. E isso só é possível porque a eleição é um ato gracioso da parte de Deus. Sendo assim, devemos compreender que a eleição divina nunca é uma questão de justiça. Portanto, erram aqueles que dizem que Deus seria injusto se escolhesse alguns e não a todos para a salvação. A eleição é uma questão da graça divina. Mas ninguém poderá entender a doutrina da eleição se não compreender adequadamente a doutrina do pecado. Porque todos pecaram, todos estão destinados à perdição eterna. Mas a eleição envolve o plano gracioso de Deus. Você acredita realmente que todos pecaram em Adão e que ninguém merece a vida eterna? Se a sua resposta for afirmativa, você percebe como Deus não foi injusto. Deus teria sido perfeitamente justo se não elegesse ninguém. No entanto, ele quis soberanamente mostrar a sua graça, o seu favor imerecido. Por isso, Paulo fala da eleição da graça. Na verdade, tudo o que recebemos de bom é pura expressão da graça de Deus para conosco, como, por exemplo, o arrependimento para a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus e o privilégio do serviço cristão. Quem fez essa declaração é o Senhor. Ele é o nosso Deus soberano. Não há como contradizê-lo. Se ele intencionou agir dessa maneira, se ele é o Senhor e nós somos servos, apenas temos que aceitar o seu modo de agir. Quão grandioso é o nosso Senhor. Mas, qual é a nossa reação a essa declaração? Duvidar ou confiar. E o meu estímulo é que você confie no amor de Deus. A segunda atitude é desconfiar das circunstâncias que negam o amor de Deus. E a pergunta que os homens fizeram é: em que nos tem amado? Essa é uma tendência humana de duvidar. Mas vós dizeis, a tendência humana, novamente, é de desconfiar. Essa é uma tendência geral. E a tendência humana é confiar no que vemos e sentimos. Vossos olhos o verão. Versículo 5. Por isso, então, nos é chamada a atenção para a terceira atitude que devemos ter: confiar nas demonstrações práticas do amor de Deus. Versículos 3 e 4 são muito claros. Aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus demonstra o seu amor para conosco através de ações concretas. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Querido amigo, Deus demonstra o seu amor para conosco, opondo-se aos orgulhosos que são nossos inimigos. E finalmente o versículo diz: e Edom será chamada a terra da perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E isso demonstra então que Deus, o seu amor para conosco, através da sua fidelidade. Deus se mantém fiel à sua aliança. Querido amigo, no versículo 5 nós podemos concluir
dizendo o seguinte, que convencidos e confiados plenamente na grandiosidade do amor de Deus, nós somos levados a declarar, grande, grande é o Senhor, também fora dos termos de Israel. Convencidos e confiando plenamente na grandiosidade do amor de Deus, estaremos prontos a revelar esse amor ao mundo, àqueles que não conhecem e nem desfrutam desse amor inigualável. Que o Senhor te faça um instrumento de proclamação desse maravilhoso e não merecido amor. Deixe-se dominar por esse tão grande e maravilhoso amor. Que Deus o abençoe. Um abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.